voltando ao nosso programa, né? O diário de uma jornalista nas artes marciais, e eu fazendo minhas análises e contando um pouquinho da minha vivência, né? Da minha trajetória nas artes marciais e no Aikido, que foi a arte que eu fiquei mais tempo. O Aikido e a capoeira foram as artes que eu fiquei mais tempo. O Aikido foi, né? Eu fiquei mais tempo. Eu tive, eu acho que uma vivência mais intensa no Aikido, porque eu acabei estudando bastante, escrevendo, criando meu blog. Logo que eu entrei no Aikido, eu criei um blog, né? Eu criei um blog para contar como é que era, né? A minha vida no Aikido, para ficar um pouco mais leve, para eu aguentar um pouco melhor os machistas do Aikido. Eu tive que criar um blog para aguentar, senão eu não ia aguentar, né? Então assim, minha vida assim foi difícil no Aikido. A arte não, arte maravilhosa, né? A arte só me trouxe alegria, sempre. O Aikido sempre me trouxe muitas alegrias, muitos benefícios, me ajudou sempre em momentos difíceis, né, da minha vida. Por isso eu fiquei, mas os Aikidokas, com os Aikidokas o relacionamento sempre foi dificílimo. E eu tive que ter uma dose de muito saco para aguentar eles, né? Eu não me dou bem com Aikidokas, né? Como vocês sabem, isso foi uma coisa que já desde o início eu já tive problemas com eles e eu já percebi que não tinha nada a ver comigo, né? O perfil do Aikidoka, da Aikidoka, não tem nada a ver comigo, eu não gosto deles, eu não me dou bem com eles. É óbvio que tem exceções, mas são raríssimas, tá? Sei lá, acho que nesses 5 anos talvez umas 2 exceções, né? É interessante que eles mesmos, não sou só eu que tenho essa visão. Eu me lembro que naquele dojo que eu fiquei 4 anos, tinha um colega que treinava comigo de dia de semana. E assim, ele já estava há muito tempo naquele dojo, né? No dojo de 4 anos, estava muito mais tempo que eu. Ele falava o seguinte para mim, ele falou: Priscila, você quer viver bem aqui nesse dojo? Então é o seguinte, você só fale com eles bom dia e boa noite e boa tarde, até logo. Não dialogue com eles, não converse com eles, não converse nada que seja mais politizado e mais inteligente com Aikidokas, porque você vai passar nervoso. Bom, isso foi um Aikidoka que me falou, né? Do pessoal do Aikido, e realmente, me desculpem, sei que tem exceções, mas eu nunca consegui trocar uma ideia inteligente com Aikidoka e com uma Aikidoka. Nunca consegui. Talvez eu tenha conseguido agora, depois de muito tempo, mas não com pessoas de dojos nos quais eu estive. Nos dojos nos quais eu estive, eu nunca consegui trocar uma ideia inteligente com eles, né? Você não consegue, né? São pessoas difíceis, são pessoas que não leem, não estudam, não são politizados, né? Por incrível que pareça, a arte marcial Aikido é uma arte muito, né, ligada ao social. E o sensei, tudo bem, né? Falam que o sensei era materialista, mas assim, o sensei ele era ligado, né, nos movimentos sociais. Devia ter seus defeitos como todo mundo, mas ele era ligado em, né? Agora os Aikidokas não, os Aikidokas eles são elitizados, né? Eles não conseguem, é um povo difícil. Realmente eu nunca consegui ter um diálogo inteligente de igual para igual com um Aikidoka e com uma Aikidoka. Falar com uma parede é melhor, tem mais troca do que falar com um Aikidoka e com uma Aikidoka. Mas isso não é só do Aikido, isso é da arte marcial, porque essa dificuldade eu encontrei no Ninjutsu, pior ainda. No Ninjutsu piorou. Eu achei que no Aikido fosse pior, mas realmente o Ninjutsu conseguiu bater o recorde, né? Piorou. O pessoal pior ainda, né? É mais alienado ainda, né? Mais seita. Mas é meio parecido, semelhante. Então assim, você não consegue conversar de uma maneira inteligente com o marcial, tá? É muito difícil, eles não são politizados, eles não leem, é um horror. Então por isso que eu falo, se você quer viver numa boa, sem estresse, vá lá, faça a sua técnica e vá embora. Não tente diálogo, não converse com eles. Eu já ouvi cada aberração da natureza, né? De mulheres aikidokas que eu até desisti, e homens também, né? Então, eu vou contar um pouquinho, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando tem uma coisa maluca que eu acho que já deve ter acontecido com vocês. A gente reclama de algumas coisas, mas conforme a gente vai vivendo e vão aparecendo coisas piores do que aquelas que a gente reclamou, a gente acha que aquelas coisas ruins são melhores.
tá? Então aconteceu isso comigo. Eu sempre reclamei muito do primeiro dojo, que foi o dojo do Carrapatex, que eu tive problemas sérios com o Carrapatex. Carrapatex é aquele sensei que não respeita as mulheres e as alunas, né? É aquele lá que eu tive problemas sérios. Mas no decorrer da minha vida no Aikido, conforme eu fui avançando e tendo outros senseis, né? Outros senseis, encontrando outros aikidokas, eu fui achando que o Carrapatex é o menos pior. Olha que loucura, sério, eu hoje acho, e olha, que eu tive muita raiva do Carrapatex, tá? Hoje eu acho que ele foi o menos pior, tá? Porque o Carrapatex, eu posso estar enganada, porque eu me engano muito com senseis. Os senseis de Aikido, eles são muito dissimulados, eles criam personas muito fortes, você não sabe quem é ele, né? Então é muito difícil você detectar quem é um sensei de Aikido de verdade, né? Porque ele cria uma persona social muito forte. Ele finge que ele é uma coisa que ele não é, tá? Então, é difícil, eu posso estar enganada. Porque eu tenho uma tendência a ver as pessoas sempre de uma maneira boa, positiva. Então, eu posso estar enganada, mas eu acho que o Carrapatex, ele tem uma coisa. Ele tem realmente problemas éticos e morais, né? Desrespeita a mulher, não respeita a mulher, né? Ele subestima as mulheres, né? E ele tem realmente condutas inadequadas, né? Eticamente e moralmente. Concordo, discordo dele, discordo da postura dele, eu discordo dele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que ele não é um iceberg, tá? Isso no Aikido, para mim, já é uma super qualidade, tá? Porque nós vamos entrar agora na geleira, a geleira que os aikidokas são. Eles são mais gelados. Sim, que minha vida no Aikido sempre foi uma vida muito solitária, né? Por exemplo, eu não tinha muito, eu ia pro dojo, né? Tinha alguns amigos não, colegas de treino, né? Mas sempre muito solitária, eu não tinha muito com quem conversar, não tinha pessoas, né? Para conversar de igual para igual. Eu tenho amigos marciais, mas para vocês terem uma ideia, não tem aikidoka, né? São todos do Hapkido, do sistema. Meus amigos marciais, eles são de outras artes marciais, não são do Aikido, né? Eu não tenho afinidade com o pessoal do Aikido, tá? É claro que eu tenho um ou outro, né, que eu converso, mas não é meus amigos, né? Pessoas com as quais eu converso e que eu me dou bem, são do Hapkido, não são do Aikido. São pessoas que me acompanham já, eu brigo, depois eu fico de bem de novo, depois eu brigo, eles já se acostumaram com o meu jeito. Mas eles são meus amigos e eu gosto deles, né? Porque você cria vínculos e você precisa ter afeto, pelo menos por alguém, né? No mundo marcial, e eu acabei fazendo amizade com o pessoal do Hapkido. Eu me dou melhor com eles, são amigos meus, qualquer coisa eu já mando para eles, converso com eles, que a gente conversa quase todo dia, né? Mas do Aikido não, eu nunca tive amizade com o pessoal, tive com outro, ou aquele anarquista que foi uma grande decepção, né? Eu tive muitas decepções com as pessoas do Aikido, justamente porque eles são frios. Então hoje eu vejo que quando uma pessoa é afetiva, isso já é um ganho, né? Porque eu estive durante 5 anos no meio de icebergs de Hakama, tá? Eles são muito frios. Eu estive em dojos frios, gélidos, Bom, gente, então, eu tô contando, né, falando para vocês que muitas vezes é aquele provérbiozinho que eu contei, que eu sempre conto para vocês, né, que pode piorar, entendeu? Então, às vezes, você reclama de uma coisa, mas aquela coisa que você reclamou fica até boa quando você encontra coisas piores. Então, foi o que aconteceu. No decorrer mesmo, né, da minha vivência no Aikido, eu fui percebendo que existia uma contradição, né, entre o Aikido, a filosofia, que o Aikido é uma arte muito afetiva, né, é uma arte muito afetiva, é uma arte que tem um foco muito na empatia, né, de você se colocar no lugar do outro. Não é à toa quando a gente treina, a gente é o Kei e Nage ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a gente está de um lado e do outro, né? Então, só que eu nunca vi os aikidokas fazerem isso na vida. Eles não fazem isso, né? Então, você percebe que é só teoria, é só técnica, né? No Aikido, eu só encontrei técnicos, eu não encontrei nenhum aikidoka, tá? Aikidoka, tô falando aikidoka mesmo no geral. Nem senseis, tá?
tá? Eu só encontrei técnicos e foi o que eu aprendi. Então, nesses 5 anos que eu estive no Aikido, nos dojos eu só aprendi técnica, tá? E eu ia para lá realmente buscar técnica porque era a única coisa que eles poderiam me dar, tá? E foi a única coisa que eu tive deles, né? Inclusive dos senseis. E uma frieza impressionante, né? O que eu vi, eles são gélidos. Os aikidokas com os quais eu me relacionei, né? Os aikidokas que eu encontrei na minha vida, na minha trajetória, não só nos dojos, mas em seminários e, né, lugares, né, no geral, eles são verdadeiros icebergs, né? O aikidoka é um iceberg. Eu nunca vi tanta frieza e você acaba ficando assim também, você se contagia pela frieza deles. Tanto é que o tempo que eu fiquei no aikido, eu fiquei muito mais fria, né? Eu não era assim. Depois que eu entrei no aikido, eu desenvolvi esse temperamento iceberg, porque é deles, eles são assim. Então, estou contando para vocês que eu estive num dojo, esse dojo de 4 anos, é impressionante. Eu convivi 4 anos com eles. Eles nunca me ligaram para ver se eu estou viva. Nunca se perguntaram, se interessaram em saber. Então, assim, eles são frios. Por isso que eu acho impossível que eles entendam o Aikido. Porque o Aikido é uma arte afetiva, é uma arte que tem empatia. Se você não tiver empatia, você não consegue entender o Aikido. Então, assim, todas as pessoas do Aikido que eu conheci, de todos os dojos, elas nunca vão conseguir captar o Aikido, porque elas são muito frias, elas são verdadeiros icebergs. Estou falando isso porque eu constatei isso, né, nos meus anos de Aikido. Eu me lembro que que eu fiquei 4 anos, as pessoas estavam lá muito mais tempo que eu, né? Faltava uma pessoa adoecia, ninguém se interessava em saber se essa pessoa estava viva, se ela estava morta, nem mesmo o sensei, né? Eu sempre estranhei, sempre achei isso estranho, mas isso demonstra o jeito que eles são. Eles são frios, bem frios. Na verdade, eu acho que isso é do marcial. A frieza. Eles são assim com esposas, com namoradas, você vai reparando, no Aikido eu percebi muito, né, nas pessoas, elas traem numa boa, né, esposa, namorada, eles não têm culpa, eles não sentem, eles não têm vínculos com as pessoas, é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. É um problema, realmente. Então você percebe que o Aikido ele é altamente problemático, né? Ele tem problemas emocionais. Na verdade não é o Aikido, que é o marcial, porque eu vi isso no ninjutsu também e nas outras, né? Mas estou falando do Aikido que eu fiquei mais tempo, né? É impressionante como eles são problemáticos, né? Eles têm problemas sérios emocionais, eles não criam vínculos com as pessoas, tá? Eu acho impossível uma pessoa entender o Aikido se ela não tiver afeto. Se ela não tiver afeto, se ela não tiver desenvolvido, né, essa capacidade de ter afeto pelo outro, eu acho impossível ela entender o Aikido. Por isso que eles são só técnicos. Eles não conseguem ser nada além disso. E nunca vão. Eles podem fazer 1000 anos de Aikido, mas eles não vão conseguir ir além disso. E eu tô falando isso dos senseis, tá? Os senseis que eu conheci também. Inclusive aquele lá, que é o 7º Dan e tal, entendeu? Não, e o outro também japonês. É impressionante que os descendentes de japoneses, eu tive 2 senseis descendentes de japoneses. Os outros não eram os piores, tá? Não é preconceito, não é nada, mas os descendentes de japoneses, pelo menos os senseis que eu de uma frieza impressionante, eu nunca vi isso. Eu acho que é da cultura, né, japonesa mesmo, aquela frieza, aquela coisa, sabe? Uma coisa assim, chega a ser gélido, né? Eu não gostei não, minha experiência tendo aulas com descendentes de japoneses no Aikido foi horrível, não gostei. Eu prefiro não ter aula com descendentes de japoneses, tá? Prefiro não ter, porque foram os 2 piores senseis que eu tive, os 2 descendentes de japoneses. Mesmo perfil, frio, machista, conservador, problemático, bem problemático, tá? Então, o Carrapatex não era descendente de japoneses, mas o Carrapatex, o problema dele era uma questão mais moral e ética, tá? Então, era uma questão mais moral e ética, e aí sim, desrespeito com as mulheres, tá? E eu acho que a questão dele mais era essa, mas ele não era um iceberg, pelo menos eu acho que não, tá? Então isso, na minha opinião, já é uma qualidade, né? No mundo de aikidokas icebergs, frios, que não criam vínculos problemáticos, com relacionamentos problemáticos, eu acho que quando você encontra um sensei de aikido que não é um iceberg, isso já é uma qualidade, né? Eu acho que ele não era.
Eu tenho as minhas diferenças com ele, mas eu tenho a impressão que ele foi o menos pior. Foi o meu sensei menos pior, tá? Eu acho que ele tinha mais emoção, ele tinha mais sentimento, tá? Pelo menos eu acho que com essa minha trajetória tão ruim no Aikido, de ter encontrado pessoas horríveis no Aikido, senseis e colegas, infelizmente, eu lamento, mas é a verdade, eu tenho que falar o que eu penso, o que eu sinto. Tanto que eu não tenho saudades deles, eu não sinto falta deles, é como se eu nunca tivesse conhecido, e é estranho porque eu fiquei 4 anos, né? É muito estranho, tá? E eu sou uma pessoa afetiva, graças a Deus. Eu só fiquei iceberg lá com eles, eu sou afetiva, ainda bem que eu não peguei essa doença, esse problema deles, né? E assim, eles traem esposa, sabe? Traem mulher, é uma coisa assim absurda, eles não se preocupam com o outro, eles não têm empatia, né? Eles não têm empatia, né? É triste, mas é verdade, é verdade.